Deuteronômio 31. Depois foi Moisés e falou estas palavras a Israel, e disse-lhes: da idade de 120 anos sou eu hoje. Já não poderei mais sair e entrar além disto. O Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti, ele destruirá estas nações diante de ti, para que as possuas. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. E o Senhor lhes fará como fez a Sihon e a Og, reis dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vos der diante de vós, então com eles fareis conforme a todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará nem te desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti. Ele será contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas nem te espantes. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca do concerto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. E deu-lhes ordem Moisés, dizendo: a fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa do tabernáculo, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos, junto ao povo, homens e mulheres, e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor seu Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei, e que seus filhos que não souberem ouçam e aprendam a temer ao Senhor todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides passando o Jordão. E disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados para que morras. Chama a Josué e ponde-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordem. Assim foi Moisés e Josué, que se puseram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu na tenda na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. E disse o Senhor a Moisés: eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após os deuses dos estranhos da terra, para o meio dos quais vai, e me deixará e anulará o meu concerto que tenho feito com ele. Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei, e esconderei o meu rosto deles, para que sejam devorados. E tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não me alcançaram estes males, porquanto meu Deus não está no meio de mim. Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tiver feito, por se haver tornado a outros deuses. Agora, pois, escrevei-vos este cântico, e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Porque o meterei na terra que jurei a seus pais, que mana leite e mel, e comerá e se fartará, então se tornará a outros deuses, e os servirá, e me irritarão e anularão o meu concerto. E será que quando o alcançarem, muitos males e angústias estão neste cântico, responderá contra ele por testemunho, pois não será esquecido da boca da sua semente, porquanto conheço a sua imaginação, o que ele faz hoje antes que o meta na terra que tenho jurado. Assim Moisés escreveu este cântico naquele dia, e o ensinou aos filhos de Israel, e ordenou a Josué, filho de Nun:
e disse: esforça-te e anima-te, porque tu meterás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, serei contigo. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever as palavras desta lei no livro, até de todos as acabar, deu ordem Moisés aos levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca do concerto do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Porque conheço a tua rebelião e a tua dura cerviz. Eis que, vivendo eu, ainda hoje convosco, rebeldes fostes contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte. Juntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais, e aos ouvidos falarei estas palavras, e contra eles por testemunha tomarei o céu e a terra. Porque eu sei que depois da minha morte certamente vos corrompereis, e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira com a obra das vossas mãos. Então Moisés falou as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel, até se acabar. Deuteronômio 32. Inclinai os ouvidos aos céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza a vosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, não há nele injustiça, justo e reto é. Corromperam-se contra ele seus filhos, eles não são a sua mancha, é deles, geração perversa e torcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai, que te inquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos conforme os números dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a corda da sua herança. Achou na terra do deserto e num ermo solitário cheio de uivos. Trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou como menina do seu olho. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra, comeu as novidades do campo e fez mel da rocha e azeite de dura pederneira, manteiga de vacas e leite do rebanho com gordura dos cordeiros e dos carneiros que passam em Baçã, e dos bodes com gordura dos rins, do trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. E engordando-se Jesurum, deu coices, engordaste, engrossaste e de gordura te cobriste. E deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram, a zelos com abominação o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram, aos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram vossos pais. Esquece-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. O que vendo o Senhor os desprezou, provocando a ira contra seus filhos e filhas, e disse: esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é de Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira, portanto eu os provocarei a zelos com os que não são. Com nação louca os despertarei a ira, porque um fogo se acendeu na minha ira,
e arderá até o mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua novidade, e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei. Exaustos serão de fome, comidos de carbúnculos e de peste amarga, e entre eles enviarei dentes de fera, com ardentes peçonhas de serpente do pó. Por fora devastará a espada e por dentro o pavor. Ao mancebo juntamente com a virgem, assim a criança de mama como ao homem de cães. Eu disse, por todos os cantos o espalharia, faria cessar sua memória dentre os homens. Se eu não receara a ira do inimigo, para que os seus adversários o não estranhem, e para que não digam, a nossa mão está alta, o Senhor não fez tudo isto. Porque são gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Oxalá eles fossem sábios, que isto entendessem e atentassem para o seu fim. Como pode ser um só perseguisse 1000, e 2 fizessem fugir 10.000, e a sua rocha os não vendera, e o Senhor os não entregara? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disto. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de fel, cachos amargosos. O seu vinho é ardente veneno de dragões e peçonha cruel de víboras. Não está isto encerrado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo de resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhe hão de suceder se apressem a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que o seu poder se foi, e não há fechado nem desamparado. Então dirá, onde estão os teus deuses, a rocha em que confiavas, de cujos sacrifícios comiam a gordura e de cujas libações bebiam o vinho? Levantem-se e vos ajudem, para que haja para vós escondedouro. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e faço viver, eu firo e saro, e ninguém há que escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi, eu vivo para sempre. Se eu afiar minha espada reluzente e travar do juízo a minha mão, farei tornar a vingança sobre os meus adversários, e recompensarei aos meus aborrecedores. E embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá a carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros. Desde a cabeça haverá a vingança do inimigo. Jubilai, ó nações, com o seu povo, porque vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários fará a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. E veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo. Ele, Oséias, filho de Nun. E acabando Moisés falar todas essas palavras a Israel, disse-lhes, aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir as leis. Porque esta palavra não é vós, é vã, antes é a vossa vida, e por este mesmo a palavra prolongarei os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo, sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel, por possessão. E morre no monte ao qual subirás e recolhe-te ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte de Hor e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricaste contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção em Gades, no deserto de Zim, pois-me não santificaste no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra que eu te dei, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. A câmera ficou